Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 3 de junho, nós vamos meditar de Salmos, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 22. É um Salmos de Davi, isso mesmo, nós vamos ter uma nova sequência do Salmo de Davi. Capítulo 22, 23 e 24 são Salmos davídicos. E o capítulo 22 é um salmo onde Davi demonstra um grande clamor a Deus. A vida dele corre perigo. E é um salmos onde nós vemos também exprimir um pedido de socorro. E esse pedido de socorro foi o mesmo que Jesus expressou na cruz. Olhe bem. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi aquele que falou isso ali no momento da cruz, onde ele se sentiu abandonado pelo Pai, quando o meu e o seu pecado fez divisão entre o Pai e o Filho. Então esse salmo aqui, 22, é um salmo muito expressivo de Davi, né? Ele não imaginava, né, que tantos anos depois isso, nos dias de hoje falamos, né, era profético. Pois bem, Deus meu, por que me desamparaste? Por que estás longe de dar-me livramento? Aonde estão as palavras do meu clamor? Meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não me ouves. Também à noite, mas não encontro sossego. Você consegue imaginar o que Davi estava passando nesse momento aqui? Ele não tinha sossego de dia e nem de noite. E parecia que o clamor dele, né, era algo vazio, que Deus não escutava. Aí ele fala, mesmo diante desse cenário, olha que extraordinário que ele diz: contudo, tu és santo, entronizado sobre os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti, confiaram e tu livraste. Clamaram a ti e foram salvos, confiaram em ti e não foram decepcionados. Olha que coisa mais linda que Davi nos traz aqui, né? Mas eu sou um verme e não um homem, alvo de zombaria dos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, mexem os lábios e balançam a cabeça, dizendo: ele confiou no Senhor, que ele o livre e o salve, pois ele quer o seu bem. Mas foste tu quem me tirou do ventre e me sustentou quando eu ainda estava nos seios da minha mãe. A ti fui entregue desde o meu nascimento, e tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te distancies de mim, pois a angústia está perto e ninguém pode me acudir. Que declaração poderosa que Davi tinha, né? Mesmo diante desse cenário tão difícil, onde ele tem uma sensação de abandono, ele declara com a sua própria boca que ele era do Senhor desde o seu nascimento. Quando tivermos em momentos de angústia, devemos fazer como Davi, declararmos a soberania de Deus sobre nós. Ele fala: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam, abrem a boca contra mim, como um leão que despedaça e ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se deslocaram. Meu coração é como cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou como um caco de barro, e a minha língua grudou no céu da boca. Tu me lançaste ao pó da morte, pois cães me rodeiam. Um bando de malfeitores me cerca. Perfuraram as mãos e os pés. Olha o que ele diz. Posso contar todos os meus ossos, eles me olham, ficam a me observar, repartem entre si minhas roupas e tiram sortes sobre a minha túnica. De quem Davi está falando aqui?
Ele fala de uma aflição dele, mas ele fala de algo profético, pois foi isto que aconteceu com Jesus, né? Ele estava cercado de malfeitores, perfuraram as mãos e os pés dele. E ele olha aqui e ele fala, né? Que repartem entre si as minhas roupas e tiram sorte sobre a minha túnica. Exatamente o que fizeram com Jesus. Mas tu, Senhor, não te distancies de mim. A minha força, apressa-te em socorrer-me. Livra-me da espada e a minha vida do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. Sim, livra-me dos chifres do boi selvagem. Então anunciarei teu nome aos meus irmãos e te louvarei no meio da assembleia. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai. Temei-vos, ó descendência de Israel, porque não desprezou e nem rejeitou a aflição do aflito, nem dele escondeu seu rosto. Pelo contrário, ouviu quando clamou. O meu louvor na grande assembleia vem de ti. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os humildes comerão e ficarão satisfeitos. E os que buscam ao Senhor louvarão, que o vosso coração viva eternamente. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações prostrarão diante dele, porque o reino é do Senhor. É ele quem governa as nações. Todo-Poderoso da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele. E os que não podem preservar a vida, a posteridade o servirá. A geração futura ouvirá falar do Senhor. E chegarão e anunciarão a sua justiça e contarão o que ele fez a um povo que ainda surgirá. Olha que coisa mais linda, não é? E enfim, chegamos aos Salmos 23. Talvez, né, esse daqui seja um dos salmos mais famosos da Bíblia. Quando eu era criança, minha mãe me ensinou de cor o Salmo 23, né? E era um salmo decorado por todos nós lá em casa. E ele é um salmo poderoso, porque ele reconhece, ele declara que o Senhor é o nosso pastor. E há princípios extraordinários no Salmo 23 que eu quero hoje ler com você. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me por águas tranquilas. Renova minha alma, em outras versões, refrigera a minha alma e guia-me por veredas da justiça, por amor do seu nome. Quando eu tiver que andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me tranquiliza. Em outras versões diz assim: quando eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. E aí ele diz: preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Em outras versões diz assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Nesta versão aqui, ele diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. E eu quero destacar coisas importantíssimas que tem aqui no Salmo 23. Ele fala que porque eu tenho o Senhor como meu pastor, nada vai me faltar. Ele me fala que
Por ser o Senhor o meu pastor, eu posso repousar, descansar. Ele fala também que eu recebo renovo. Ele também me guia, ele me protege. Ele tem um banquete para mim no meio dos meus inimigos, e ele unge a minha cabeça com óleo. A bondade dele me segue. Olha quantas coisas extraordinárias eu posso usufruir, bênçãos que está no Salmo 23, mas tem uma condição: ele precisa ser o meu pastor. Se ele é o meu pastor, eu posso usufruir dos benefícios que são listados aqui no Salmo 23. Reflita sobre isso e, se você ainda não declarou ele como seu pastor, hoje eu te convido a fazer isso. E aí, por fim, o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então, declare hoje: Senhor, tu és o meu pastor. E eu quero declarar também, com base no Salmos 24, que o Senhor é Senhor sobre toda a terra e tudo que nela existe. Então, tu és Senhor sobre a minha vida também. Olha só, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, porque ele pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem permanecerá no seu lugar? E aí ele dá a resposta: aquele que é limpo de mãos, puro de coração e que não se entrega à vida de mentira, nem jura por engano. Este receberá a bênção do Senhor, a justiça de Deus, que lhe dá salvação. Assim é a geração dos que o buscam e dos que o buscam a sua presença, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso. Isso mesmo, o Senhor poderoso em batalha. Erguei-vos, ó porta, erguei-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Que coisa maravilhosa, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, nesse dia nós queremos declarar que tu és o nosso pastor e queremos sim descansar nesta promessa, descansar nesta verdade, que tu és o nosso pastor e por isso temos sim um cuidado especial vindo de ti. O Senhor refrigera a nossa alma, as nossas emoções. O Senhor nos guia a pastos verdejantes e a águas tranquilas. E em ti, a nossa alma tem o refrigério. Nós queremos declarar também que tu és o nosso Senhor e que pertencemos a ti. Em nome de Jesus, amém. E Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.